Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma aula. Mas antes de começar, pessoal, deixa eu fazer só uns agradecimentos aqui. É muita coisa, eu anotei aqui para dar certo. Então, gostaria de agradecer a galera do Recife, Natal, João Pessoa, Arapiraca, Caicó, Calcaia, Souza, Patos, Campina Grande, Guarabira, Serra Talhada, Afogados da Engazeira, todos vocês que estão acompanhando aqui as aulas, o meu agradecimento e eu espero que vocês tenham um excelente resultado, certo? Então, hoje, estrutura fundiária do Brasil, a gente começa aí para a parte final do nosso edital e lembrando que a gente vai até o final com vocês, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Tá? E aí a gente tem que lembrar de algumas informações que são muito legais. Primeiro, a importância que a agricultura tem para o nosso país. Tá? Segundo dados do próprio governo federal, a agricultura corresponde hoje a mais de 21% do nosso PIB. Então é muita coisa que a agricultura representa para a economia do nosso país. Então a gente pode dizer que a cada R$ 5 que o Brasil consegue arrecadar com exportações, R$ 1 é responsabilidade da agricultura. Tá? Isso corresponde, pessoal, mais de 1 trilhão em volume, né, de reais. Tá? Então é muita coisa. E são dados do próprio governo federal. E ao longo da história, pessoal, a agricultura ela vem se modernizando, né, passando por seus ciclos e transformações, mas também ela gerou problemas ambientais e conflitos pela posse da terra. Então, apesar de ser uma atividade muito importante no nosso país, é extremamente controversa. E é por isso que ela merece um destaque aqui no edital do concurso dos Correios. Certinho? Então, vamos lá. Então, quando a gente começa, a gente fala um pouquinho sobre o histórico da ocupação da terra no Brasil. Então, durante o Brasil Colônia, todas as propriedades rurais do Brasil eram da coroa. Então, todas as terras do Brasil pertenciam ao rei de Portugal. E nesse momento do Brasil Colônia, as terras, pessoal, elas não poderiam ser comercializadas. Tá? Então, isso é importantíssimo a gente lembrar. Não existia compra e venda de terra no Brasil, certo? Essas terras, gente, elas só poderiam ser doadas. Então, o governo doava as terras, a coroa, né, quando eu falo governo, doava para as pessoas de confiança do rei, e as pessoas de confiança do rei doavam para as suas pessoas de confiança. Então, moral da história, somente os nobres iam ter acesso à terra. Tá? Então, para ficar mais claro, como é que funcionava? A coroa portuguesa doava suas terras, né, aos capitães donatários, nobres de sua confiança, e os capitães donatários doavam seus sesmários, pessoas também de confiança. Então, só os ricos tinham terra no Brasil. Tá? E quem recebia na propriedade ganhava a carta de doação, que era uma espécie de escritura, e um conjunto de obrigações para com a terra, chamado foral. Certo? Então, durante muito tempo, quase 3 séculos, era isso que a gente tinha. As terras só poderiam ser doadas. E geralmente essa doação acontecia de nobres para nobres. Tá? Isso só vai mudar no Brasil inteiro a partir da Lei de Terras de 1850. Essa Lei de Terras, pessoal, para tentar beneficiar e impulsionar a cafeicultura no Brasil, ela vai permitir o comércio de terras. Tá? Então, foi só a partir de 1850 que terras poderiam ser comercializadas no nosso país. E a posse da terra era garantida mediante a escritura. Então, se você tem escritura, você é dono da terra. Então, isso favoreceu um problema que até hoje existe no nosso país, que é a prática da grilagem. Tá? Grilagem, pessoal, nada mais é do que a falsificação das escrituras, de propriedades rurais para você se passar por dono. Então, a lei de terras ela permitiu a comercialização da terra e também terminou facilitando ou gerando, se você preferir, esse problema. Né? E aí também a gente teve o conceito de terras devolutas, que são terras que pertencem à União. Tá? E aí aqui vem uma observação importante. Mesmo sendo autorizada a compra e venda de terras no nosso país, o preço da terra ainda era muito alto. Isso era feito propositalmente para que as pessoas mais pobres não pudessem comprar. Tá? Até porque a terra era uma posição de status e a fonte de riqueza da época. Então, sua riqueza era medida pela quantidade de terras que você tinha.
Então, isso é legal lembrar. Então, durante muito tempo, Brasil colônia, Brasil império, e aí isso vai quase 4 séculos da história do nosso país, as pessoas mais pobres elas não conseguiram ter acesso à terra. Tá? Então, foi algo meio que organizado para isso, certinho? E aí, em 1964, numa tentativa de reparar essa situação, é criado o chamado Estatuto da Terra. Né? E aí o Brasil já é república e a gente já está entrando aqui no período conhecido como ditadura militar. Então, o Estatuto da Terra ele surge em 64 e ele vai garantir alguns benefícios para o homem no campo. Então, ele vai oferecer o bem-estar, né, aos donos das propriedades e os trabalhadores. Isso era importante, pessoal, porque nesse período muitos trabalhadores rurais sofriam castigos físicos nas fazendas. Tá? Outra coisa também, as leis trabalhistas, que já existiam no nosso país, que foram criadas lá em 43 de Getúlio, até o Estatuto da Terra, elas não valiam para o trabalhador rural. Então, os trabalhadores urbanos possuem os direitos trabalhistas, o homem do campo não. E aí, o Estatuto da Terra vai estender esses direitos para eles. Tá? O Estatuto da Terra obrigava que as propriedades mantivessem produtividade, né? Que ela preservasse os recursos naturais, né? E também, pessoal, definia os princípios da reforma agrária. Então, o Estatuto da Terra ele foi um documento que tentou regular a reforma agrária no Brasil, como também tentar resolver o problema da questão do acesso à terra no nosso país. Então, esse documento aqui, depois parte dele foi incorporado à Constituição de 88, é importante demais para a história do nosso país quando a gente fala em acesso à terra, certinho? E ele definiu, pessoal, que era módulo rural. Né? Ele dizia assim, ó, propriedade familiar que possui área de dimensão variável, ou seja, cada região brasileira esse módulo vai ter uma dimensão. Por quê? Porque o módulo vai ter a definição do seguinte: é a propriedade de terra que consegue garantir o sustento de uma família. Então, cada região do Brasil, por conta da localização da propriedade, o solo, o clima e a cultura empregada, esse tamanho da propriedade para garantir o sustento digno de uma família ele vai mudar. Então, se o clima numa região é bom, se o solo é fértil, as estruturas são boas, então você vai precisar de menos terra para poder manter uma família. Então, no caso, o módulo é menor. Mas em outros lugares que você não tem essas condições, você vai precisar de mais terra. Então, o módulo tende a ser maior. Aí, esse módulo, a dimensão dele varia de acordo com as regiões brasileiras, certo? E esse módulo ele vai ser uma medida que vai determinar, por exemplo, quais terras podem ser usadas para a reforma agrária. E aí, por conta disso, a gente vai ter 4 medidas, 4 extensões de propriedade no Brasil, que é o minifúndio, que são propriedades menores que o módulo, as empresas rurais, né, que vai ter entre 1 a 60 módulos, o latifúndio por dimensão, que são as propriedades com mais de 600 módulos, e o latifúndio por exploração, né, que são as propriedades que possuem entre 1 a 600 módulos rurais sem uso. Então, esses latifúndios aqui, que não são usados, é que poderiam ser usados para reforma agrária, certo? E aí aqui, como disse para vocês, parte do estatuto foi incorporado à Constituição de 88 e esse pedaço que foi incorporado, ele vai determinar coisas importantes para o nosso país, principalmente estabelecer as regras que vão ser norteadoras para o processo de reforma agrária. Então, vê só, diz assim no artigo 184, ó, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Ou seja, então o governo pode pegar uma terra que não está sendo usada para a reforma agrária, desde que ela não esteja cumprindo função social, ou que ela se adeque aos requisitos de reforma agrária. Mas o dono da propriedade ele vai receber indenização por isso. Tá? E aí, ó, diz assim, tudo que for lá feito também na propriedade vai ser pago e tal, não é? E aí, o que não pode ser usado para a reforma agrária? Então, isso aqui não pode ser pego para a reforma agrária. Pequena e média propriedade rural, tá certo? Desde que seu proprietário não possua outra. E a propriedade produtiva. Então, se você tem uma propriedade e está produzindo, ela não pode ser pega para a reforma agrária. Tá? Então, esse é o critério básico. Olha, eu tenho uma propriedade, ela produz, então ela não pode ser usada.
Tá? E outra, pequena e média propriedade também não pode ser usada para a reforma agrária. Só os grandes latifúndios do país. Né? E aí o artigo 186 continua. A função social da terra ela é cumprida, né, quando a propriedade rural atende os critérios que são exigidos na lei. Então, por exemplo, uma propriedade que tenha produção, uma propriedade que não degrade o meio ambiente, tá? Uma propriedade que observa as relações de trabalho. Então, se tem propriedade onde os trabalhadores são sujeitos à condição análoga à escravidão, essa propriedade pode ser passiva de reforma agrária. Tá? E a exploração dessa propriedade ela tem que garantir o bem-estar dos proprietários e também dos trabalhadores. Isso é o texto da Constituição Federal. Tá? Então é importante pensar que não é qualquer propriedade que pode ser usada para a reforma agrária. Tem todos os critérios. Certo? E a reforma agrária, pessoal, ela vai ser legalizada atualmente pela Lei de Reforma Agrária, que vai ser publicada em 1993. Né? E aí o módulo rural ele vai ser substituído pelo chamado módulo fiscal. Então, atualmente, as dimensões são essas. Ó. A gente tem o minifúndio, que é o imóvel rural que tem a área inferior, né, o módulo rural. A pequena propriedade, que é o imóvel que vai ter entre 1 a 4 módulos fiscais. Aí, lembrando que o módulo é a quantidade de terras que uma família possa sobreviver com dignidade. Isso vai variar de região para região do país. A gente vai ter a média propriedade, né, que vai ter entre 4 e 15 módulos fiscais, e a grande propriedade, que vai ter uma área superior a 15 módulos fiscais, e que, portanto, se essa propriedade for improdutiva, né, não cumpre a função social, ou não cumprir a função social, é essa que vai estar passível de reforma agrária. Ok? E aí, olha, por que a reforma agrária é importante? Né? Primeiro, porque ela promove a desconcentração e também a democratização da nossa estrutura fundiária. Para vocês terem ideia, aqui no nosso país, somente 1% da população detém 49% das propriedades rurais do nosso país. Então, é um número muito pequeno de pessoas com uma quantidade enorme de terras em suas mãos. E são terras de excelente qualidade. Né? Então, são terras que poderiam ser usadas para matar a fome da população, cumprindo a função social. Não é? A também garante a produção de alimentos, porque geralmente as famílias que recebem suas propriedades vão produzir alimentos para o mercado interno, geração de ocupação e renda, né? Vão contribuir com o combate à fome e à miséria. A gente vai ter a interiorização dos serviços públicos básicos, porque essas pessoas vão passar a ser assistidas pelo governo. Ficando no campo, reduz a migração para a cidade, o chamado êxodo rural. Desenvolve a cidadania, né, e a justiça social. Diversifica o comércio, né, e os serviços no meio rural. E aí você tem a democratização das estruturas de poder, porque naquela região onde tem um grande fazendeiro, que geralmente detém as terras e os empregos na região, esse poder termina sendo enfraquecido porque mais pessoas têm acesso à terra. E aí existe uma série de discussões sobre reforma agrária. Aqui no nosso caso, a gente não vai se ater a essas discussões, pessoal, porque a gente está estudando para concurso e o foco não é esse. O foco aqui é trabalhar para você se dar bem na prova, tá certo? Um outro momento, aí uma outra aula, um outro dia, a gente pode até fazer uma aula com esse debate, mas nesse momento aqui são os benefícios da reforma agrária que nos interessam porque é assunto da nossa prova. Belezinha? E aí, pessoal, a nossa agricultura ela passou por um processo conhecido como Revolução Verde, né? Que foi entre o final dos anos 60 e 70 responsável pela modernização da agricultura no nosso país. A Revolução Verde, pessoal, tinha como objetivo, né, ou pelo menos foi divulgado, que a agricultura moderna ela serviria para acabar com a fome nos países pobres. E no caso do Brasil, a gente tinha um índice de miséria muito grande no período, final dos anos 60 e 70. Então, qual era a ideia? Modernizar a agricultura para a produção de alimentos. Terminou que essa modernização ela não foi acessível a todo mundo. Né? E ela terminou rachando a nossa produção agrícola em dois grupos. O primeiro grupo, que a gente chama que é a agricultura empresarial, patronal ou comercial. Tá? E o segundo grupo, que é a agricultura familiar.
Então, nesse primeiro grupo aqui, a agricultura é do tipo intensiva, ou seja, uma agricultura que vai usar, pessoal, alta tecnologia. Tá? Então, isso aqui vai ser a agricultura intensiva. Já na agricultura familiar, a gente vai ter o tipo semi-extensiva que vai usar alguma ou muitas vezes nenhuma tecnologia. Tá? Então, isso também é importante analisar. Certo? Então, essa é a primeira desigualdade, questão da condição tecnológica. Tá? Segundo, que tipo de tecnologia vai ser empregado aqui? Ó? Intensa mecanização, um conjunto de técnicas para melhorar a produção, a biotecnologia, que é a melhora das sementes, e aqui a gente vai ter também a questão dos transgênicos, que são as sementes que são geneticamente modificadas. Tá? A gente vai ter aqui a química avançada, com a questão dos agrotóxicos e também dos fertilizantes, o apoio da meteorologia, então algumas propriedades vão ter suas próprias estações meteorológicas para previsão do tempo, e uma logística fantástica de transporte e comunicação. Né? Geralmente a gente vai ter a presença da grande propriedade, isso vai ser produzido para exportação, são as melhores terras do nosso país, mas ela vai focar na produção de grãos. Tá? E aqui eu tenho mão de obra qualificada, altamente qualificada e também assalariada. Então aqui eu tenho o melhor da produção agrícola no país. Tudo para exportação. Tá? Já na agricultura familiar, a gente vai ter, como eu disse para vocês, alguma tecnologia ou simplesmente nenhuma. Ela vai ficar com pequenas e médias propriedades, o foco vai ser o mercado interno, e aqui as propriedades, pessoal, elas vão ter qualidade muito inferior às que apresentadas na agricultura patronal. Quando eu coloco aqui propriedades ruins, tá? É porque quando eu faço uma comparação com os latifúndios, se verifica o quanto é inferior a qualidade desses imóveis rurais que a gente tem. Tá? Então, quando eu faço essa comparação, eu verifico que a qualidade assim é incomparável. Geralmente, esse tipo de agricultura ele vai produzir alimentos para abastecer o mercado interno. Então, essa correlação aqui ela é importante. Então, a agricultura familiar é grande responsável pela alimentação do nosso país. Mão de obra familiar, tá? E nem sempre vai ser qualificada. Isso também é importante lembrar. E muitas vezes esses trabalhadores eles só vão conseguir, né, algumas benesses a partir do momento que eles conseguem se juntar em cooperativas. Então eles conseguem empréstimos com baixos juros, eles conseguem atingir maiores mercados no sistema de cooperativa e por aí vai. Então isso aqui mostra o quanto é desigual a agricultura no nosso país. E lembrando sempre que a gente precisa dos dois modelos para se desenvolver. Quando eu falo os dois modelos, eu quero me referir que a gente precisa tanto da agricultura de exportação, agricultura empresarial, quanto também a gente precisa da agricultura familiar. Ambas são importantes para o país. E por isso o governo deveria desenvolver políticas, né, que atendessem as duas, não só uma ou outra. Bom, e aí a gente chega nas formas de trabalho no campo. Então, a primeira forma de trabalho que a gente tem, pessoal, é a mão de obra familiar, tá? Então, aqui, como o próprio nome só sugere, são os próprios familiares, né, que vão trabalhar na propriedade, exercendo todas as etapas do processo produtivo. Então, aqui a família trabalha, tá? Depois a gente vai ter os poceiros, que são os trabalhadores rurais que vão ocupar ou cultivar em terras devolutas. Terras devolutas, lembrando para vocês, são terras que pertencem ao governo. E muitas vezes esses camaradas vão exercer a prática da grilagem. Lembre que grilagem é a falsificação da escritura da propriedade, tá? Que ocorre muito no nosso país, certo? Depois a gente vai ter o sistema de parceria. Então, geralmente eu tenho aqui uma junção, né, entre dois indivíduos, certo?
onde um possui a propriedade, é o dono, e o outro vai entrar com a força de trabalho. E aí, no final, depois da produção, vai haver a divisão daquilo que foi produzido, certo? Então, aqui, um entra com a propriedade e o outro com a força de trabalho, né? E depois a gente vai ter o arrendatário, que é quando um agricultor que não possui terra, mas ele tem condições de produzir, ele vai fazer o seguinte, ele vai procurar um proprietário de terra e vai arrendar, né, uma espécie de aluguel de uma parte da propriedade para produzir, como está descrito aqui embaixo. Tá? E aí, depois que tiver produzido e tiver colhido tudo e vendido, ele vai fazer o pagamento desse aluguel, tá? Pagamento com parte da produção, que é o que a gente chama de renda. Em geral, a renda corresponde, né, a 20% do que foi produzido. Não é uma regra geral, nem uma obrigação ser 20%, mas é o que a gente tem de mais usual. Tá? Então, é importante lembrar disso. A gente ainda tem os trabalhadores assalariados temporários, né? E aqui é importante mencionar que são aquelas pessoas, pessoal, que eles têm salário, tá? Mas eles só trabalham uma parte do ano, geralmente nas colheitas. Esses camaradas também podem ser chamados de boias frias. Então, aqui existem várias formas desse salário. Pode ser um salário fixo estabelecido por contrato, pode ser por produção, que é o mais comum. Então, dependendo do quanto você colher, é o quanto você vai receber. Tá? E geralmente as condições de trabalho aqui são péssimas. Isso também é importante lembrar. Tá? E geralmente os trabalhadores temporários, eles têm a característica de serem imigrantes. Então, eles são de várias regiões do Brasil que vão para essas fazendas no período de colheita. Quando termina o serviço, eles retornam para o seu lugar. É o que a gente chama de migração sazonal. Outro detalhe interessante também é que esses trabalhadores temporários, eles não são contratados diretamente pelo fazendeiro. Existe um atravessador aqui. Então, o fazendeiro procura o atravessador e o atravessador contrata esses trabalhadores. Geralmente, o atravessador é conhecido como gato. Certinho? A gente tem, pessoal, o trabalho escravo no campo. Lembrando que o termo escravo já não é utilizado. É o trabalho, perdão, em condição análoga à escravidão, né? Então, o trabalhador não vai ter direitos trabalhistas algum. Geralmente, ele não recebe salário, tá? E também, né, porque tudo vai ser cobrado, alimentação, ferramenta de trabalho, tá? E aí o trabalhador fica endividado e muitas vezes não consegue sair. E há também trabalhadores, pessoal, que são isolados no local de trabalho. Então o cara vai para uma fazenda no meio lá do Pantanal, no meio da floresta amazônica, e aí esse camarada fica lá, não tem como ele sair de lá, e ele é obrigado a trabalhar, tá? E aí os casos de trabalhos à condição análoga à escravidão, pessoal, tiveram um aumento significativo nos últimos anos, inclusive propriedades aí de famosos envolvidos em escândalos de trabalho escravo, tá? E por último, a gente tem os trabalhadores assalariados. E aqui, pessoal, como o próprio texto indica, é mão de obra altamente qualificada, tá? E geralmente eles vão trabalhar lá nas propriedades dos latifúndios, com carteira assinada e tudo mais. E aí esses trabalhadores eles têm conseguido um aumento de renda significativo, porque são bem remunerados devido à sua qualificação profissional. Tá? E aqui a gente tem, e é uma coisa que o edital cobra, pessoal, as culturas, principais culturas do Brasil. Aqui eu tenho nesse mapa, que eu vou chamar de mapa 2, as principais culturas do nosso país, os principais produtos plantados, né?
E aqui eu tenho os principais produtos por município, né, que aqui no caso também influencia na questão econômica. Tá? Recomendo você dar uma pausa aqui na sua tela e depois dar uma olhada em que produtos são esses. E lembre-se, pessoal, todo esse material está disponível lá no link da descrição da aula para você baixar. Dê uma olhada nesses mapas aqui, nas principais culturas. E aqui a gente vai destacar, a gente sabe que o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar, soja, milho, mandioca, laranja, o suco de laranja, arroz, trigo, banana e café. São os principais produtos aqui do Brasil e a forma como eles estão distribuídos no nosso espaço nacional. Dê uma olhada no mapa depois, baixe esse material para vocês pegarem essas informações, certo? E aí outra coisa que o edital cobra é a questão do conflito no campo no Brasil. Nos últimos anos, pessoal, a questão dos conflitos tem se destacado porque houve um aumento, tá? Em algumas áreas do país. Então, veja só, se você observar o gráfico, nós tínhamos 2.203 conflitos esse ano, tá? 2023, perdão, ano passado. Em 2022, 2.050, então um aumento aqui significativo, né? E quando eu comparo 2022 com 2020, houve uma redução. Então, o que aconteceu aqui? Para a gente ter uma redução e depois uma redução significativa e eu ter um aumento significativo. É porque existem algumas áreas do Brasil que são áreas, pessoal, que a gente chama de expansão da fronteira agrícola. Então, nesses lugares, o conflito pela posse da terra ele tem se intensificado. E aí observem o seguinte, tá? Quais áreas são essas? Em direção à floresta amazônica, e aqui a gente vai ter o Pará como destaque, tá? Porque fica próximo das áreas de divisa e tudo mais. A gente vai ter, pessoal, o Maranhão e a Bahia, e aí por causa da expansão Maranhão e Bahia, da chamada Matopiba, que pega os municípios dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Aqui é uma área, pessoal, que tem se ampliado a produção de soja no Brasil. Então, como estão ampliando a produção, expansão da fronteira agrícola, certo? Esses conflitos têm aumentado nessas áreas. Então, aonde eu tenho novas fronteiras agrícolas sendo abertas, ou seja, novas propriedades sendo utilizadas para a produção de soja, principalmente, há a tendência de ter mais conflitos, que é uma disputa intensa pela posse da terra. Então, nesses locais, a tendência é que haja mais mortes. Tá? E aí percebam que no Pará, por exemplo, só em 2023, ano passado, são 227 mortes, o Maranhão 206 e a Bahia com 249, certo? Então é legal você pensar nisso. Para onde a agricultura está se expandindo no Brasil, a tendência de conflitos aumenta. Então, no caso da floresta amazônica, tá? E na questão da Mata Piba, que vai pegar áreas aí do nosso cerrado, tá certo? Então, é importante pensar nisso. E os dados são da Comissão Pastoral da Terra, que é a instituição que trabalha com a questão dos conflitos agrários, né? E também com a reforma agrária do nosso país, auxiliando aí o governo federal, tá bom? Então, são dados que chamam a atenção pelo aumento da violência no campo e as causas de disputas por posse de terra, geralmente entre grandes proprietários, né, indígenas, ribeirinhos, quilombolas ou a comunidade local. Então, geralmente a gente fala que são grandes proprietários contra as comunidades tradicionais do nosso país. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai ficando por aqui. Né? A aula foi um pouquinho mais extensa, porque a temática exige que assim seja. Né? E as aulas agora elas tendem a ser um pouquinho mais longas em virtude disso. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!